Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos orar para nós darmos continuidade ao culto desta manhã. É uma grande bênção nós podermos estar aqui reunidos como igreja do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, neste momento nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Nós nos achegamos confiantemente junto ao Senhor, tão somente confiados na obra do Senhor Jesus Cristo, na obra expiatória que Ele realizou em favor do seu povo eleito. Nós nos achegamos a Ti nesta manhã e reconhecemos, Deus, a nossa total carência, a nossa total dependência do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, agindo em nós e através de nós. Que nesta manhã, durante o nosso culto, durante os nossos serviços, o Espírito do Senhor nos conduza. Ele nos use para a Tua glória, Deus, de maneira que tão somente o nome de Jesus Cristo seja levantado aqui nesta manhã. Nós pedimos, nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua graça e fica conosco nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obras
exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre.
Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de contribuir com a tua obra. Nós contribuímos pregando, cantando, tocando, ministrando, mas nós contribuímos também com os bens que tu nos destes, porque das tuas mãos nós recebemos todas as coisas, e para nós é um privilégio poder contribuir com a tua obra, poder ofertar a obra do Senhor, ó Deus, e te damos graças por tua provisão em nossas vidas. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, é graças à tua bondade, é graças à tua misericórdia, é por tua graça, Deus, que nós temos todas as coisas. E nesta manhã nós reconhecemos isso, reconhecemos que todas as coisas te pertencem. Te agradecemos por esta obra, por este ministério, que dia após dia ele avance, que dia após dia ele prospere, ele cresça para a glória do nome do Senhor, ó Deus, de maneira que o reino de Jesus Cristo seja estabelecido por meio da sua santa igreja. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, dando-nos da sua doce graça e nos fazer Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Muito obrigado, meu irmão. Estamos aqui reunidos mais uma vez pela graça do Senhor. Nós vamos fazer uma oração pelas nossas crianças aqui, como de costume, né? Depois nós entraremos na exposição da palavra. Que bênção, hein? Músicas lindas que nós cantamos aqui, músicas que engrandecem o nome do Senhor e de fato são dignas daquilo que Ele é. Eu fico muito feliz quando nós conseguimos perceber que as canções, elas de fato são bíblicas e expressam a majestade da glória de Deus. Glórias ao Senhor. Vamos orar então pelas crianças. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez rogamos ao Senhor pela vida das nossas crianças. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor levante no meio delas homens e mulheres que tremem e temem ao seu nome. Da mesma forma, Deus, nós pedimos aquela capacitação que vem do alto, aquela iluminação do seu Espírito sobre a vida das irmãs que têm se dedicado de uma maneira grande a esse ministério. Nós sabemos, ó Deus, que o trabalho delas do Senhor não é em vão. Portanto, meu Deus, nós pedimos que o Senhor esteja com elas e que tudo que seja feito ali seja para a honra e glória do seu santo nome. E nós sabemos, ó Deus, que isso tem sido feito com essa intenção. E ficamos felizes, ó Deus, porque esse é o nosso alvo. Fazer com que o seu nome seja glorificado em todas as coisas. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Em o nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a criançada ali. Como é de conhecimento de vocês, o nosso querido pastor Marco, ele não estará aqui hoje, devido ao que aconteceu com ele. Ele teve um acidente, foi atropelado, né, por uma bicicleta, mas assim, foi algo bem pesado, quebrou aqui o ombro, teve que fazer uma cirurgia, então por isso ele não está aqui.
Agradecemos aos irmãos pela oração, pelo engajamento que todos tiveram ali por ele, desde o momento que foi comunicado ali no nosso grupo da igreja. E ele está muito feliz em ver que a igreja toda está unida em oração e demonstrou rapidamente ali, né, o cuidado e o zelo pela vida dele. Então, eu estendo aqui em nome da família do pastor Marco agradecimento aos irmãos. Amém? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso texto, nossa série de exposições no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e nós leremos hoje a partir do capítulo 6, leremos a partir do verso 6. Cobriremos hoje na nossa exposição os versos de 6 a 11. Amém? Lucas 6, de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo todos os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, esta é a tua palavra, rica, inspirada, suficiente, inerrante. Estamos diante dela, ó Deus, com temor e tremor. E pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações através da sua palavra. Santifique a sua igreja, exorte a sua igreja, discipline a sua igreja e console a sua igreja pela sua palavra nesta manhã. Nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Irmãos, nós demos uma pequena introdução semana passada a respeito do sábado, e eu estou chamando essa exposição de hoje como a segunda parte da ministração anterior. Nós demos o título ali ao O Senhor do Sábado. Semana passada foi a parte 1 e hoje nós utilizaremos aqui a parte 2, ok? Eu quero falar aqui para os irmãos, começando, falando um pouquinho mais a respeito do conceito do sábado. Nós falamos que o sábado ele foi modificado ao longo do tempo, ok? Então eu quero ampliar um pouquinho mais a respeito desse assunto antes de nós entrarmos na exposição. É interessante nós percebermos que a primeira vez que o sábado é mencionado nas Escrituras é ali na narrativa da criação, em Gênesis capítulo 2, especificamente os versículos 2 a 3, que diz assim: E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É interessante que o sétimo dia aqui foi estabelecido por Deus como um memorial da sua obra de criação. Deus, depois de ter criado todo o universo, todas as coisas, ele agora no sétimo dia descansa e o santifica. É interessante nós percebermos que quando o texto diz que Deus descansou, o texto não está insinuando, né, que Deus de fato precisa descansar, porque Deus é onipotente, todo-poderoso, né, e ele não precisa de descanso, porque Deus é o ser totalmente perfeito, portanto ele não se fadiga, ok? Mas o texto está dizendo que Deus simplesmente estabeleceu aquele dia como um dia que seria santo a ele e que manifestaria o descanso de Deus com base na manifestação e na revelação que ele deu ali através da criação, como o Deus que cria todas as coisas. Então, a partir daí, o sétimo dia, então poderia ser entendido como um dia de contemplação da grandeza do mundo perfeito criado por Deus.
e a contemplação da grandeza, da perfeição do mundo criado por Deus, era uma forma de manifestar a glória de Deus, de adorar a Deus por aquilo que Ele havia criado, porque nós sabemos que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Ou seja, ao contemplarmos a criação perfeita de Deus, nós contemplamos a glória de Deus por detrás dela. E aí é interessante que Deus, depois que Ele cria, Ele só volta a trabalhar em Gênesis capítulo 3. E quando que Ele volta a trabalhar? Naquela narrativa, quando Deus Ele vai fazer vestes para Adão e Eva. Então, portanto, Ele mata um animal e com a pele daquele animal Ele faz uma roupa, uma vestimenta para o casal, para tapar a nudez. Então nós percebemos que Deus volta a trabalhar depois da queda. Ok? E interessante também observar que não há mandamento ainda em Gênesis sobre a guarda do sábado. Nós não encontramos, por exemplo, mandamentos para a guarda do sábado dada a Adão. Nós não encontramos mandamentos da guarda do sábado para Noé. Nós não encontramos mandamento da guarda do sábado para Abraão, que é o pai da fé e o patriarca do povo de Israel. Nós não encontramos mandamentos para a guarda do sábado para Isaque. Nós não encontramos mandamento para a guarda do sábado para Jacó. Então isso mostra que em Gênesis, quando o sábado é instituído, o sábado não havia sido instituído para os homens, mas o sábado havia sido instituído como um símbolo que apontava para a glória de Deus e como um espaço para que os homens se contemplassem a grandeza da criação e glorificassem a Deus. Mas o sábado como mandamento, ele só vai aparecer em Moisés. A guarda do sábado como mandamento, ele só aparece em Moisés no livro do Êxodo. A primeira menção que nós temos do sábado como mandamento está em Êxodo 12, 15 e 16. Se nós voltarmos lá um pouquinho, nós vamos encontrar essa menção do sábado em Êxodo 12, 15 e 16. Diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Então nós temos aqui uma menção ao 7º dia, e é a primeira menção que acontece a esse dia quanto a um mandamento. Quando nós avançamos um pouquinho mais em Êxodo, chegando ali no capítulo 20, de 10 a 11, nós temos a narrativa ali em Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, e nós encontramos ali nos versículos 10 e 11, o 4º mandamento, que é o sábado, que diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí ele termina no verso 11 explicando por que Israel não deveria fazer essas coisas no sábado. Ele diz: por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então veja que a razão pela qual Deus oferece a Israel o mandamento da guarda do 7º dia é em razão da criação. Deus mesmo remete o mandamento à narrativa da criação. Nós, irmãos, entendemos que o 4º mandamento, ele não tinha um aspecto moral, mas sim um aspecto simbólico. Ou seja, todos os outros mandamentos, todos os 9 mandamentos, eles apresentam aspectos morais. Portanto, eles permanecem até o dia de hoje, porque os mandamentos que são de caráter moral, eles expressam o caráter do próprio Deus.
Mas nós entendemos que o sábado, ele não tinha esse aspecto moral, no sentido de que ele estabelecia de fato um dia específico e irremovível que deveria ser mantido. E então, pelo fato do quarto mandamento não ter um aspecto moral, mas sim simbólico, nós entendemos que esse é o motivo pelo qual ele é o único dos mandamentos que não aparece no Novo Testamento. Todos os outros 9 mandamentos aparecem, são respaldados no Novo Testamento, mas a guarda do sábado não. Quando nós avançamos um pouquinho mais em Êxodo, aí nós percebemos que o próprio Deus disse que o sábado serviria para Israel como um sinal, como um símbolo. E se você ver comigo aí em Êxodo 31, versículo 12 até o 17, nós vamos perceber o Senhor outra vez se referindo ao sábado, e o próprio Deus diz que esse sábado seria um sinal entre Israel e ele. Diz aí, Êxodo 31, 12 a 17, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Veja que Deus está estabelecendo claramente que o sábado é um sinal entre ele e Israel. E ele diz aí o motivo, qual é o motivo do sinal, do sábado servir como sinal? Ele diz aí, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja que Deus está estabelecendo o sábado como um sinal para Israel, e mostrando para eles que o sábado seria um símbolo, um sinal que apontava para que Israel lembrasse continuamente que Deus é aquele que o santifica. Ok? Verso 14, portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado no meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E aí, novamente, no verso 17, o Senhor reforça: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. E aí ele remete mais uma vez à criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Nós percebemos, irmãos, que em várias alianças que Deus fez no Antigo Testamento, ele estabeleceu um símbolo e um sinal daquela aliança. Por exemplo, a aliança de Noé teve um símbolo, com Noé teve um símbolo, que é o símbolo ali do arco-íris. A aliança com Abraão teve um símbolo também, um sinal, que era o sinal da circuncisão. E da mesma maneira, a aliança mosaica tem o sábado como símbolo. Portanto, para Israel, violar o sábado era o mesmo que violar a aliança. Um pregador americano, um pastor e teólogo chamado John MacArthur, ele diz o seguinte: o sábado era para lembrar ao povo que a raça humana havia perdido o paraíso perfeito criado por Deus. A lei dizia a eles: obedeça e você será abençoado. O comportamento justo apontava para um reino futuro, quando o paraíso seria restaurado. Então a guarda do sábado para Israel, ela tinha um sinal, um símbolo e um caráter profético que apontava para a realidade futura de um descanso que Deus iria oferecer ao seu povo. John MacArthur continua dizendo aí: portanto, em cada sábado que Israel descansava, eles eram lembrados da criação perfeita. Um paraíso de Deus, dominado pela retidão, que foi perdida em razão do pecado, e que só pode ser ganhado novamente pela retidão e obediência plena a Deus. Ele termina dizendo: ao lembrarem constantemente que vivem em um mundo caído, eles deveriam reconhecer que são pecadores e então se arrependerem diante de Deus.
como Deus estabeleceu o sábado como um sinal para Israel lembrar que o Senhor é aquele que o santifica, eles então todo sábado deveriam lembrar que não estão mais no paraíso, estão em um mundo caído. Portanto, o sábado era um dia oportuno para vir ao Senhor em busca de perdão, em busca de santificação, em busca de justificação. O sábado, então, meus irmãos, na criação, ele aponta para Deus como Criador. Mas o sábado na lei mosaica aponta para o Deus que estabelece a lei, com o objetivo de demonstrar que o homem está em um estado de queda. Mas quando Jesus entra na cena, tudo mudou. Porque Jesus, ele acabou com os sacrifícios, ele acabou com as festividades, ele acabou com as cerimônias, e inclusive, ele acabou com a guarda do sábado como os judeus entendiam, porque eles entendiam que era um dia específico e que não se podia fazer nada. Jesus, ele não altera o princípio, o conceito por detrás do sábado, mas ele de fato estabelece nele o verdadeiro sentido do sábado. Como nós vimos no sermão anterior, no capítulo 6, verso 5 de Lucas, Jesus mesmo afirmou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ao dizer isso, ele estava afirmando que ele era aquele no qual o conceito, o sentido, o princípio do sábado se cumpria, e ele é aquele que tem autoridade para dizer o que pode e o que não pode ser feito no sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O verdadeiro descanso, portanto, que tinha uma figura ali na criação, ali em Israel, o verdadeiro descanso, portanto, se cumpre em Jesus. Quando? Quando ele nos torna justos pela graça, e não mais pelas obras da lei. Nele, nós cessamos de trabalhar para sermos salvos, uma vez que não é por obras, mas por graça mediante a fé. Então é em Jesus que nós encontramos o verdadeiro descanso que Deus nos chama para descansar. Mas, irmãos, os fariseus e os escribas, eles não entenderam isso e permaneceram endurecidos em seus rituais legalistas. E é o que nós percebemos claramente no texto que nós lemos hoje. Aí nós chegamos aqui na nossa exposição. Lucas aqui nesse capítulo 6, do verso 1 até o 11, ele conecta duas narrativas diferentes de ações que Jesus fez no sábado. Então acompanha comigo aí agora, chegando na exposição, o versículo 6, nós encontramos aí a narrativa de que Jesus então está em uma sinagoga em um sábado. Nos é dito aí no verso 6, sucedeu que em outro sábado, um sábado diferente daquele da narrativa anterior, em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Então ele entra no sábado, eles começam ali a ensinar na sinagoga, e Lucas nos diz aí no final do verso 6, que havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. É interessante observar que não se pode afirmar com clareza o que significa essa mão ressequida aqui. Mas uma coisa que é muito mais importante do que a gente especular que tipo de situação era essa, é a informação que Lucas nos dá, quando ele diz aí que o homem cuja mão direita, Lucas não fala simplesmente a mão, ele diz, tinha uma das mãos, ele é enfático, ele diz, a mão direita estava ressequida. É bem provável que aqui seria uma espécie de atrofia muscular, de tal maneira que este homem já havia perdido todo e qualquer movimento com essa mão. E talvez esse homem tinha uma das mãos atrofiadas, como eu disse. Nós não sabemos aqui de fato o que era, mas verdade é que esse homem tinha uma mão que era disfuncional. Uma mão que não era possível utilizar.
O que nos mostra que, obviamente, talvez isso estabelecesse, impossibilitasse ele de exercer alguma tarefa importante, necessária, ou até mesmo de trabalhar. Nós estamos falando de um homem que está na sinagoga, que é um inválido para aquela geração. E olha que ele está num lugar onde o povo de Deus se reunia. E aí, diante desse homem ali, com a mão ressequida, a mão direita ressequida, ele está na sinagoga, Jesus está presente ali, e o verso 7, os fariseus e os escribas entram em cena. Olha aí o verso 7, diz assim: os escribas e os fariseus observavam a Jesus, observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Olha como que os fariseus e escribas eram legalistas. Eles estão no culto, vamos usar aqui essa expressão, e eles estão de olho no que Jesus vai fazer. E se ele de fato vai fazer algo no sábado, eles estão preocupados se Jesus vai violar o sábado. Eles estão mais preocupados com os rituais, com as leis, com a cerimônia, do que com as pessoas. É como se nós estivéssemos assentados aqui, hoje, nesse culto, e nós estivéssemos mais preocupados se eu iria falar uma palavra errada, do que mais preocupados com a palavra que está sendo pregada, e com a oportunidade que está sendo nos dada de arrepender dos nossos pecados, de servir um irmão, de amar o irmão. E tem pessoas que ficam assim, tem pessoas que vêm à igreja, e elas estão mais preocupadas se o pastor prega bem, se ele tem uma boa oratória, se ele tem uma boa retórica. Eles estão mais preocupados com a habilidade, com a eloquência, do que com o fato de que vir à igreja é muito mais do que isso, é muito mais do que um ritual. E os fariseus então estão ali observando, e eles estão procurando uma oportunidade para saber se Jesus iria curar, ou seja, eles sabiam que aquele homem tinha problema. E ao invés de exercerem misericórdia sobre a vida daquele homem, o que eles estão fazendo? Eles estão observando se Jesus iria exercer misericórdia sobre aquele homem. Fariseus e escribas torcem o nariz quando Jesus manifesta misericórdia aos outros. E é interessante que Jesus, ele conhece, ele sabe os pensamentos que os fariseus e os escribas estavam tendo. Isso demonstra que Jesus era onisciente. O verso 8, olha aí, verso 8. Mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Existe uma passagem paralela a essa passagem de Lucas, que se encontra em Marcos capítulo 3. Vai comigo, volta comigo aí um pouquinho, em Marcos capítulo 3. Marcos nos dá essa mesma narrativa, em Marcos capítulo 3, dos versos 1 até o 6. Diz aí: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Aí o verso 5, que é um paralelo com o verso 8 de Lucas, nos diz assim: olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Veja que Marcos está dizendo que, Lucas nos diz que Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens, que eles estavam ali endurecidos, que eles estavam ali de uma maneira legalista, puramente religiosa. Mas Marcos nos diz que Jesus ficou indignado com a atitude dos fariseus. Jesus ficou indignado com o quê? Com a dureza do coração daqueles homens.
Então, no verso 8 aí, voltando a Lucas, Jesus então, conhecendo os pensamentos, ficando indignado, condoído com a dureza dos corações dos fariseus, ele então dá uma ordem ao homem, diz: levanta-te, vem para o meio. Ele, levantando-se, permaneceu de pé. E aí o verso 9, Jesus então, antes de curar aquele homem, ele se dirige novamente aos fariseus e aos escribas com uma pergunta. Verso 9, olha aí, ele diz: então disse Jesus a eles: que vos parece? Olha só, Jesus chega para eles e fala assim: ó, vocês que são os homens conhecedores da lei, vocês que são os homens justos, os homens sábios, me responda uma coisa: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Fazer o bem ou o mal? É lícito no sábado salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus então pega os fariseus, porque se eles dizem que todo dia é dia de fazer o bem, menos o sábado, eles caem por terra. Se eles dizem que todos os outros dias são dias de salvar vidas, menos o sábado, eles também violam e caem por terra com seus argumentos. É interessante que Marcos nos diz que diante da pergunta de Jesus, eles ficaram em silêncio. Eles não tinham nada para responder. Em outras palavras, eles não tinham nada de que acusar Jesus. Jesus não estava fazendo nada proibido, Jesus não estava violando o sábado. O que Deus espera do seu povo é que eles de fato, e isso Jesus quer ensinar aqui para esses homens, o que Deus espera do seu povo é que eles de fato pratiquem boas obras. Mas que eles pratiquem boas obras não para serem salvos, mas que eles pratiquem boas obras como frutos de um coração que já foi salvo. Como frutos de um coração que já foi transformado. As obras não transformam corações, mas elas são frutos, evidências de corações que já foram transformados. Coisa que a religião e o legalismo não podem produzir. A religião e o legalismo não podem produzir boas obras. E veja o que Deus espera do seu povo. O que Deus espera do seu povo não é apenas que se cumpra um ritual, que se cumpra um dia simplesmente por cumprir, por obedecer um mandamento simplesmente por obedecer. Isaías 58, de 5 a 7, vai comigo lá, Isaías 58, de 5 a 7, o Senhor está aqui se dirigindo a Israel, e mostrando para eles que eles precisam ir muito além dos mandamentos. Isaías 58, 5 a 7. Seria este o jejum que escolhi? Deus está fazendo uma pergunta para o povo. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Em outras palavras, é isso que eu disse para vocês fazer? Que vocês venham num único dia e proclamem um jejum e um dia aceitável do Senhor, que num dia vocês se aflijam e nos outros vocês vivam como os filhos do diabo? A resposta, obviamente, é não. E o verso 6 diz, Deus então mostra para eles o que de fato Ele espera. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semblante? O que esses homens estão fazendo aqui na sinagoga é escondendo os seus próprios rostos da necessidade daquele homem. Um pouquinho mais adiante, ainda em Isaías 58, verso 13 e 14, o Senhor então diz:
se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Veja o que Deus está dizendo para eles: olha, vocês estão vivendo o sábado para cuidar dos seus próprios interesses. Logo, vocês não entenderam o princípio por detrás do mandamento. Então ele diz: se vocês pararem de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. O sábado é um dia de se deleitar no Senhor. O princípio por detrás do sábado é o princípio de fazer aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus ama. Então ele diz: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, né, se vocês fizerem isso, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Deus está então dizendo para eles que todo dia é dia de fazer o bem, e assim o sábado também é o dia de fazer o bem, porque Deus ama o bem. Todo dia é dia de salvar, assim como o sábado. Deus, meus irmãos, Ele não ora para nós aqui, e Ele diz assim: oh, infelizmente, hoje não é sábado, então não vou salvar ninguém que está aqui ouvindo a palavra. Um comentarista chamado William Hendrickson, comentando esse texto de Lucas, diante da ausência da resposta dos fariseus à pergunta de Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? É lícito no sábado salvar uma vida ou não? Diante da pergunta de Jesus, o Hendrickson diz assim: eles, os fariseus e os escribas, ficaram expostos ante o público pelo que realmente eram: líderes que consideravam de mais valor suas regras e sutilezas rígidas do que a lei divina do amor, e que estavam mais preocupados com suas tradições do que com a saúde e felicidade de um homem tragicamente prejudicado. Eles estão mais preocupados em ir ao culto. Eles estão mais preocupados em cumprir um ritual do que com a verdadeira necessidade do próximo. Eles estão simplesmente cumprindo uma tarefa. E aí, verso 10, então, Jesus, diante da ausência da resposta dos fariseus e dos escribas, obviamente eles não tinham respostas. Verso 10 diz que: e fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Jesus, meus irmãos, está mostrando claramente que Ele não apenas tem autoridade de estabelecer o que pode e o que não pode ser feito no sábado, mas Ele está violando e ampliando, ou melhor dizendo, consertando a visão que Israel tinha do sábado. Então Ele faz uma cura no dia do sábado daquele homem, demonstrando que o homem é mais importante que o sábado. O amor prevalece acima do legalismo. O amor é a lei suprema. E aí, eu acredito que o esperado aqui seria que os fariseus e os escribas se condoessem diante daquele ato de misericórdia, de graça de Jesus, por aquele homem, e falassem: glória a Deus! Esse é aquele que está aqui no nosso meio há tanto tempo. É um inválido. Que bênção que esse homem foi curado. Agora ele pode voltar à vida normal. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Verso 11 diz assim: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Veja a dureza do coração desses homens. Marcos, voltando lá em Marcos, no capítulo 3, o verso 6, Marcos reforça o que de fato os fariseus tiveram a intenção de fazer. Marcos 3, o verso 6, Marcos diz assim: retirando-se os fariseus,
conspiravam logo com os herodianos. Os herodianos eram outro grupo judeu. Porém, os herodianos eram aqueles que defendiam o Império Romano. Então, eles eram assim uma espécie de milícia. Os herodianos eram meio que um grupo assim de milicianos, igual nós tínhamos aí há muito tempo as Farc ali na Colômbia. E eles então, os fariseus saíram dali diante daquele ato de misericórdia de Jesus, e eles saíram ali e juntaram-se com os herodianos, e o que eles queriam? Marcos diz claramente, eles conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olha para você ver esses homens, porque Jesus curou um homem no sábado, eles agora querem matar Jesus. Fariseus e escribas, eles não só torcem o nariz diante de um ato de misericórdia de Deus para os pecadores, eles passam a se tornar inimigos do próprio Deus. E é interessante que a lei, irmãos, ela até previa pena de morte para quem profanasse o sábado. Está dito lá em Êxodo 31, 14 a 15, nós lemos. Porém, essa pena de morte, ela deveria ser exercida sobre alguém que violava o sábado de uma maneira assim, voluntária e em todos os sentidos. Alguém que, tipo assim, estava nem aí para o sábado, entende? Era um dia qualquer. Mas, quando a gente olha nos tempos de Jesus, até mesmo os rabinos mais rígidos, na época de Jesus existiam duas escolas rabínicas, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai era aquela escola onde os rabinos eram mais rígidos. E a escola de Hillel era aquela escola onde os rabinos eram mais liberais, em certo sentido. Mas fato é que ambos, tanto os mais rígidos quanto os mais liberais, defendiam que era permitido curar um homem no sábado. Mas eles diziam o seguinte, só era possível curar um homem no sábado se aquele homem estivesse correndo risco de vida. Olha como que eles eram rígidos. Se a pessoa não estivesse correndo risco de vida, não podia. Era uma violação ao sábado. Então, meus irmãos, os fariseus e os escribas, eles são insensatos. Seus corações estavam endurecidos pelo legalismo, pela religiosidade hipócrita. Inclusive, a palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrisis, que significa ator. O hipócrita é um ator. É aquele que encena ser alguém que ele não é. Isso é um hipócrita. Então, eles estão endurecidos pelo legalismo, a religiosidade hipócrita, eles não conseguem olhar para os outros, seus olhares estão voltados exclusivamente para eles mesmos e para suas próprias regras. E é interessante, irmãos, que esse é o poder da religiosidade. Quer saber se você é um cristão ou se é um religioso? Pensa comigo, se você faz as coisas, se você faz aquilo que a Escritura diz por obrigação, você é um religioso. Se você não sente prazer em obedecer a palavra de Deus, se você não sente prazer em amar a Deus, se você não faz aquilo de livre e espontânea vontade, porque você ama e se deleita no Senhor, você é um religioso. Você é só um religioso. A religiosidade nos afasta dos que necessitam de nossa presença. A religiosidade nos leva a simplesmente cumprir regras mecanicamente. Sabe aquelas, nada contra isso aqui que eu vou dizer, me perdoe os irmãos que estiverem nos assistindo aí, eu não estou dizendo nada contra isso, mas sabe aquelas igrejas onde o sujeito ele só faz aquilo que o pregador pede? Levanta a mão, ele levanta. Vira para a pessoa ao lado e fala que você ama ela, ela vira e fala. Ou seja, ela só faz aquilo que o pregador manda. Ela é um robô. Agora, pede ela para demonstrar amor. Não, de fato, você ama o seu irmão? De fato, você está aqui para adorar o Senhor mesmo? São aquelas pessoas que acostumaram tanto a cultuar de forma mecânica, que elas vêm ao culto, aí tem que ter alguém pedindo para elas cantarem, tem que ter alguém pedindo para elas baterem palma, tem que ter alguém para dizer para elas que elas têm que adorar o Senhor. Por quê? Porque elas estão acostumadas a vir aos cultos e assistir outras pessoas adorando ao Deus que ela diz que serve. Mecânico. Simplesmente para cumprir o ritual. Entende?
E eu penso, irmãos, que nós precisamos nos atentar para essa questão da religiosidade. E isso serve, a atitude dos fariseus serve para a nossa igreja. E por que eu acho que ela serve para a nossa igreja? Vou dizer para vocês. Nós viemos, por exemplo, domingo após domingo aqui. Talvez não dê nem para contar quantos domingos nós viemos aqui, quantos cultos no domingo nós tivemos. Mas nós estamos vindo domingo após domingo, mas nós não notamos no olhar do irmão um pedido de ajuda. Nós não notamos no olhar do irmão um grito de desespero. Nós não notamos no olhar do outro o grito de socorro. Talvez, irmãos, no nosso meio tenha pessoas com mãos ressequidas. E se nós procurarmos, nós vamos encontrar. Pessoas que estão com corações machucados. Mas nós não estamos tão preocupados em vir ao culto, nós estamos tão preocupados em vir ao culto, cumprir uma agenda do domingo, que nós não damos conta de ser um braço estendido ao irmão, um ouvido emprestado para ouvir as dores, uma boca aberta para encorajar, ou fazer uma simples pergunta: está tudo bem com o irmão? Percebe como que às vezes a gente entra numa espécie de culto automático, que a gente vem aqui, se assenta nas cadeiras, escuta os louvores, escuta a palavra, e nós nem sequer observamos no olhar do outro, que muitas vezes está pedindo: me ajuda. Converso com o pastor Marco e a gente vê isso. Falo: pastor Marco, como nós precisaríamos viver em tempo integral do ministério, porque tem tanta gente ferida no nosso meio e a gente não dá conta. E às vezes a gente ora e a gente fala: pastor Marco, como que a gente precisa orar para que Deus envie mais obreiros? Mas obreiros que de fato estejam aqui, não para cumprir um ritual, entende? Não simplesmente por vir ao culto, mas obreiros que estejam aqui e se importando um com o outro, entende? E orando um para o outro, e clamando um pelo outro, e buscando, e estendendo a mão, estendendo o ouvido. Às vezes você não vai ter dinheiro, você não vai ter assim, uma formação teológica, mas só de você estender às vezes o ouvido, para você ouvir o outro, isso já é uma atitude de amor, entende? E nós precisamos pensar nisso, irmãos. Mas nós precisamos também, para simplesmente aceitar que isso é verdade, nós não podemos simplesmente, tipo assim: tudo bem, pastor, entendi, realmente, isso tem acontecido mesmo. Eu termino o culto aqui, pastor, eu vou embora como um raio. Eu estou aqui com o corpo, mas meu espírito não está aqui, meu espírito está na comida, meu espírito está no lazer que eu vou fazer depois daqui, meu espírito está no trabalho que eu vou fazer segunda-feira. Pastor, eu estou aqui simplesmente por estar. Se você me beliscar, eu nem vou sentir, porque o meu espírito não está aqui. Só meu corpo que veio. Nós precisamos aceitar, irmãos, que isso acontece no nosso meio. E se isso é verdade, a gente não pode ficar como os fariseus: pastor, é verdade, realmente, eu tenho falhado nisso. Mas você sabe como é que é, né? É muito corrido para nós. Não, a gente não pode fazer igual os fariseus. Se a gente agir assim, achando que está tudo bem, nós seremos exatamente como eles. Nós precisamos nos arrepender de termos vivido assim, de estarmos vivendo assim. Nós precisamos confessar que estamos negligenciando e negando o amor que devemos uns aos outros. Eu não estou dizendo que todos devem ficar aqui no final do culto, e nós ficarmos aqui até 3 horas da tarde. Glória a Deus se nós pudéssemos fazer isso. Não, mas aquelas conversas, quantas vezes eu e o pastor Marco, nós ficamos aqui e cumprimentando o irmão e conversando com o irmão, nós somos grandemente abençoados. Indiretamente nós também abençoamos outros. Um pregador chamado J.C. Riley, falando sobre o sábado, olha o que ele diz: o 4º mandamento não tinha o objetivo de proibir que as pessoas manifestassem bondade aos aflitos no dia de descanso, ou que atendessem às necessidades dos enfermos. Podemos ministrar conforto ao enfermo, ausentando-nos do culto dominical, a fim de procurar atendimento médico ou ser úteis assistindo alguém que está doente.
ou visitar órfãos e viúvas em dificuldade, ou ainda pregar e ensinar o evangelho aos incrédulos. Essas são obras de misericórdia. Podemos fazê-las e assim mesmo santificar o dia do Senhor. Ao realizá-las, não estamos desobedecendo à lei de Deus. Olha o que o Ryan está dizendo aqui. Nós podemos ministrar às pessoas que estão enfermas, conforto, nós podemos visitar um irmão que está precisando. Nós podemos faltar ao culto para ficar com alguém que está doente. Nós podemos nos ausentar do culto para irmos procurar ajuda médica. Nós não violamos, isso são obras de misericórdia, como ele diz aqui. Porém, ele conclui dizendo, no entanto, para a gente não pensar assim, glória a Deus, pastor. Então agora eu já achei uma forma de me justificar quando eu não vier no culto no domingo. Já que o senhor falou que eu não vou violar se eu não vier, então, agora eu estou tranquilo, ufa. Eu estava vindo só porque eu achava que Deus ia me mandar para o inferno. Mas agora que o senhor falou que pode, então eu vou ficar tranquilo. O J.C. Ryle, ele conclui dizendo, no entanto, algo precisa ser cuidadosamente lembrado. Devemos ter cuidado para não abusarmos da liberdade que Cristo nos deu. É nisso que se encontra o maior perigo nos tempos modernos. Existe pouco risco de cometermos o mesmo erro dos fariseus, guardando o domingo de maneira mais rigorosa do que Deus nos ordenou. O que devemos temer é a disposição, presta atenção no que ele está dizendo, o que devemos temer é a disposição habitual de negligenciar o dia do Senhor, roubando-lhe a honra que devemos tributar. Cuidemos de nós mesmos nesse aspecto. Estejamos atentos para não transformar o dia do Senhor em um dia de visitas, festas, viagens e prazer coletivo. Essas não são obras de misericórdia e necessidade, apesar do que afirma o mundo egoísta e incrédulo. Aquele que gasta seus domingos em atividades assim, está cometendo um terrível e grande pecado, e demonstrando que está completamente despreparado para o grande descanso no céu. Olha o que o Riley está dizendo? Não tem problema nenhum você faltar ao culto, para você exercer obras de misericórdia. Mas toma cuidado, para você não achar nisso uma desculpa, para negligenciar o culto. Pastor, não vim porque eu estava assistindo a minha série. Pastor, não vim porque eu perdi o horário. Pastor, eu não vou à igreja porque eu já sei tudo que você prega. Riley está dizendo o seguinte, aquele que gasta os seus domingos em atividades que não louvam o Senhor, e usam isso como desculpa para não cultuar ao Senhor, estão cometendo um grande e terrível pecado, e pior, eles estão demonstrando que estão completamente despreparados para o grande descanso que Deus nos dará. Eles estão demonstrando com isso, sabe o quê? Que o culto ao Senhor é secundário. As minhas prioridades. Venha a nós o meu reino, seja feita a minha vontade, os meus planos, os meus sonhos, os meus prazeres, os meus desejos, as minhas satisfações. E a carne sempre vai nos prover uma desculpa e uma informação pertinente que nos dará razão para violar a vinda do culto. A gente sempre vai achar, se a gente procurar, a gente sempre vai achar na nossa carne, não, faz sentido, você trabalhou tanto ontem. Não faz sentido, você está tão cansado. Não faz sentido, você trabalhou a semana inteira. Não faz sentido. É somente esse domingo, você tem ido em todos os outros. Percebe o risco? E eu termino dizendo para os irmãos 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus conhece os nossos corações. Não há como fugir do olhar de Jesus. Não tem como. Ele conhece as motivações, Ele sabe por que nós estamos aqui, Ele sabe por que nós viemos. Não adianta. Ele sabe. Não adianta. E é interessante que nós às vezes nos sabotamos
É como Adão e Eva que, depois que pecaram, se esconderam de Deus. Olha que coisa mais ridícula. Esconder daquele que tem toda a ciência, daquele que vê tudo. Não é uma situação, uma atitude tola. Nós às vezes agimos assim. A gente sabe o estado do nosso coração, mas a gente fica meio que fugindo de Jesus, sabe? Essa informação de que Jesus conhece os nossos corações, o atributo da onisciência de Jesus, ela deve servir para nós entendermos que a coisa mais sábia a fazer, quando nós entendemos que Jesus conhece os nossos corações, é o quê? É fugir, correr para Ele. Não é fugir dele, é fugir para Ele, é correr para Ele. É a coisa mais sábia, por quê? Porque você vai chegar diante dele, você vai confessar para ele, e ele já sabia. Ah não, pastor, mas eu já vou em Jesus. Realmente, pastor, não tem jeito, eu vou uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, pastor, é o seguinte, eu já não estou querendo mais ir até Jesus, porque eu estou com medo de falar comigo, você de novo. Jesus nunca falará isso. Pelo contrário, quando nós viermos a 1000ª vez até Ele, sabe o que Ele vai dizer? Diga, filho meu amado. Não tem véu no tempo mais. No momento em que um cristão, ele abre a boca e diz Pai, imediatamente ele é transportado para um lugar mais santíssimo. E ele está diante do seu Pai. Então Jesus conhece os nossos corações. A coisa mais sábia a fazer, irmãos, se você se achar como um fariseu, um escriba, sabe o que é? Não é fugir e querer matar Jesus. É correr pelos braços dele e falar, Senhor, perdoa, ai de mim, sou homem pecador. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Número 2, todo dia é dia de amar o Senhor e ao próximo. Todo dia é dia de amar o Senhor e ao próximo. Nós não podemos perder isso de mente. Todo dia, cada momento, cada oportunidade, cada lugar é o dia de amar o Senhor e amar ao próximo. E não há lei que impeça o amor. Em Gálatas 5, 22 a 23, Paulo falando do fruto do Espírito, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele termina, contra essas coisas não há lei. Ninguém vai dizer para você que você desobedeceu a Deus se você amar alguém. Ninguém vai dizer que você desobedeceu a Deus se você amar o seu próximo. Deus não vai falar para você que você desobedeceu a Ele se você o amar. Porque contra o amor não há lei. E terceiro e último ponto, o verdadeiro descanso para nossas almas se encontra no Senhor, que é o Senhor do sábado, o Senhor do mundo, o Senhor da igreja e Senhor de todos aqueles que nele creem. O autor de Hebreus, no capítulo 3, diz que se entra no descanso do Senhor, sabe como? Não pela observância da lei, mas mediante a fé. Mediante a fé, nós entramos no descanso do Senhor. Nós não guardamos mais o sábado. Nós entendemos que o domingo é o dia mais ideal para nos reunirmos e deleitarmos no Senhor. Porque em Cristo, que foi crucificado, morto e ressuscitado no domingo, é em Cristo que Deus abre a porta para que nós entremos no descanso do Senhor. Moisés não deu descanso para Israel, Josué não deu descanso para Israel. O verdadeiro descanso se cumpriu em Cristo. Por isso que a igreja do primeiro século e ao longo da história se reuniu sempre no domingo, e inclusive chamou esse dia de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Irmãos, eu termino dizendo que nós precisamos repensar a maneira como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Religiosidade
cristianismo são coisas totalmente diferentes. Nós não fazemos nada por pura e espontânea opressão. A caminhada cristã é uma caminhada de um coração voluntário, que se curva diante de Deus, que se entrega diante de Deus, que se dobra diante de Deus. A caminhada cristã é uma caminhada com uma vontade sujeita ao Senhor, voluntariamente. E é a partir do serviço voluntário que nós demonstramos o verdadeiro amor a Deus. Se for por mérito, é fácil demais amar, né? Então, meus irmãos, eu penso que nós precisamos repensar isso dia após dia, após dia, após dia. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te engrandecemos por sua palavra, por sua graça, por sua misericórdia. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor molde o nosso coração de acordo com o seu caráter. Nos transforme, ó Deus, dia após dia, a imagem e semelhança de Jesus. Retira de nós, ó Deus, o coração endurecido, o coração de pedra, o coração insensível. E coloque em nós, ó Deus, um coração de carne, um coração que te ama, ó Deus, voluntariamente, que se deleita em obedecer a sua palavra, um coração que se deleita em amar ao Senhor, um coração que se deleita em amar aos nossos irmãos, amar ao próximo, Senhor, um coração que encontra a verdadeira alegria nisso, ó Deus, a verdadeira alegria em Ti e somente em Ti. Livra-nos, Senhor, das obras mortas, feitas simplesmente, ó Deus, de forma mecânica. Livra-nos, Senhor, mas nos ajude, Deus, a exercermos, ó Pai, o nosso dever como cristãos, com um coração alegre, contrito e quebrantado, pois é esse que o Senhor jamais rejeitará, jamais rejeitará. Portanto, Deus, nós rogamos a Ti, nós suplicamos a Ti, agora e sempre, em o nome santo e santo e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.